aqui no Pensando Direito, quem manda é você. Eu gravei um vídeo comentando sobre a decisão do Supremo para um foro prerrogativo de função. E eu estou voltando hoje para nós conversarmos sobre duas importantes implicações práticas desse entendimento. A primeira delas é como ficam os processos em andamento. E número 2, será que a compreensão do Supremo abrange aos ocupantes de cargos vitalícios? Vem comigo. Você está aqui no Pensando Direito. Se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou o seu like, está na hora de fazê-lo. E ative o sininho para novas notificações. Eu sou Antônio Sutzberger e me segue lá no Instagram. Eu sempre aviso quando a gente tem vídeo novo no canal. Bom, aqui quem manda são vocês. E foram vários os pedidos para eu poder comentar sobre algumas implicações práticas da decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu, novamente, o foro por prerrogativa de função. Eu já anotei para vocês, nesse julgamento do habeas corpus 232.627, o Supremo define que o foro por prerrogativa de função, ou seja, o foro ratione muneris, todas essas implicações que dizem respeito ao chamado popularmente foro privilegiado, são fixadas a partir do que seja o critério de crime vinculado ao exercício funcional e crime praticado durante o curso do exercício funcional. Isso você já sabia desde 2018. A novidade agora foi o retorno da compreensão de que, ainda que a autoridade deixe o cargo, esse foro por prerrogativa de função se mantém. Essa é a compreensão estabelecida nesse julgamento, cuja conclusão foi concluída agora em março de 2025. Mas eu quero tratar com você nesse vídeo rápido dois pontos relevantes. Será que isso implica nulidade ou problemas no curso dos processos que já tramitam, no curso de investigações que já estão tramitando e que envolvam autoridades com o foro por prerrogativa de função? A resposta é sim. Atenção para isso. Mas aqui está a relevância de nós compreendermos o que sejam os critérios restritivos da compreensão do Supremo. Olha só que interessante. Primeira questão. Não há nulidade de atos realizados anteriormente a essa decisão que fixou a nova compreensão do Supremo. O que significa dizer? Por ocasião dessa decisão proferida no habeas corpus 232.627, todos os atos praticados pelos juízos até então competentes são válidos. O que acontece a partir da definição dessa decisão é que, agora, nos casos de feitos, investigações ou mesmo processos em curso, cujos réus sejam autoridades e os crimes a eles imputados sejam crimes vinculados ao exercício funcional e praticados quando da presença do vínculo funcional do foro prerrogativa de função, significa dizer que esses juízos, declinarão de sua competência agora em favor do foro por prerrogativa de função. Talvez um exemplo torne isso mais prático. Com a compreensão até então fixada pelo Supremo, imagine você que um deputado federal a quem se impute a prática de um crime vinculado ao exercício funcional tenha deixado o seu cargo e esteja respondendo a um processo crime. Esse processo, como regra, tramitaria em primeira instância, uma vez que essa pessoa já não mais ostentaria o foro por prerrogativa de função. Agora, com a decisão do Supremo, se o crime que foi imputado a esse deputado tem vinculação com o exercício funcional e foi praticado quando ele ocupava o cargo de deputado federal, a consequência disso é que o juízo onde tramita esse processo ou investigação necessariamente remeterá o feito ao Supremo Tribunal Federal, que é o foro por prerrogativa de função de deputados federais. Agora, isso não implica refazimento de atos processuais ou a desconsideração daquilo que até então se observou naquela persecução penal. A decisão ela não implica nulidade do que já aconteceu, não. Ela resguarda a validade de todos os atos até então praticados, porque são atos praticados pelo juízo, até então competente, segundo a própria compreensão do Supremo Tribunal Federal. Até aí tá fácil. Então entenda isso. Essa nova regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, e como eu já expliquei,
traz um retorno de uma compreensão então vigente lá na década de 1960, mas agora com um novo tempero, que é esse tempero restritivo da ação penal originária 937, questão de ordem. Veja lá o vídeo anterior que eu gravei. Passa a observar então que nos casos de persecuções penais em trâmite haverá o declínio de competência, sim, mas não haverá qualquer pecha de nulidade do que já tenha ocorrido perante o juízo, onde até então tramitava o feito. Tudo bem? Vamos para uma segunda questão muito importante. Será que essa decisão do Supremo solucionou a questão atinente aos ocupantes de cargos vitalícios? Quando eu formulo a pergunta desse jeito, a implicação prática desse questionamento diz respeito exatamente aos membros do Ministério Público e da magistratura que sejam detentores do foro prerrogativa de função, e todos são. Veja que essa compreensão igualmente abrange integrantes de tribunais de contas, porque também investidos em cargos vitalícios. Tudo bem? Olha só que interessante, eu disse que a decisão estabelecida no habeas corpus 232.627 mantém o foro por prerrogativa de função para os crimes praticados no cargo e em razão das funções. Eu disse que essa compreensão não invalida o que o Supremo já havia estabelecido desde 2018, segundo o qual o foro prerrogativo de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Se levássemos essa compreensão na sua literalidade e no seu caráter mais estrito, membros do Ministério Público e membros da magistratura só responderiam nos seus respectivos foros por prerrogativa de função aqueles crimes cuja prática envolvesse o exercício funcional. E nesse ponto, a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal como também do Superior Tribunal de Justiça tem se alinhado no sentido de que, atenção, para aqueles ocupantes de cargos vitalícios, não se exige o critério da prática do crime vinculadamente ao exercício funcional. Vou dar um exemplo prático. Imagine você que um determinado membro do Ministério Público ou um juiz de direito, por exemplo, vinculado a um Tribunal de Justiça Estadual, venha a praticar, por exemplo, um crime doloso contra a vida. Imagine você um crime de competência do Tribunal do Júri. Se esse crime observasse os critérios estabelecidos pelo próprio Supremo, veja só, é difícil de imaginar um homicídio vinculadamente ao exercício funcional, né? Então, no meu exemplo, não está vinculado ao exercício funcional. Se nós observarmos estritamente o critério estabelecido no Supremo para foro prerrogativo de função, em rigor, essa pessoa não responderia no seu foro prerrogativo de função. E o que eu quero anotar a vocês é que essa regra para os ocupantes de cargos vitalícios não observa esse critério da vinculação do fato criminoso com o exercício funcional. Nesse exemplo específico, membro do Ministério Público ou juiz de direito que viesse a praticar um crime, como por exemplo de homicídio, desvinculadamente ao seu exercício funcional, ele faria jus, sim, ao foro por prerrogativa de função. Nesse caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o próprio Supremo Tribunal Federal têm anotado que a razão de existência do foro por prerrogativa de função é justamente o resguardo da imparcialidade do julgador, que atue livre de ingerências, livre de pressões políticas, mas igualmente que se resguarde o cargo ocupado por aquele acusado que seja detentor do predicamento do foro por prerrogativa de função. E nesse sentido, não faria sentido afastar o foro por prerrogativa de função de membros da magistratura ou membros do Ministério Público naqueles casos que o crime, ainda assim, fosse praticado fora do exercício funcional. Então, olha só que interessante. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabelecido na Ação Penal 937, questão de ordem, diz respeito direta e principalmente para os ocupantes de cargos eletivos, porque aqueles que ocupam cargos vitalícios, como membros do Ministério Público e membros da magistratura, atenção, não se exige a observância do critério de que o crime tenha sido praticado vinculadamente ao exercício funcional. Ah, mas professor, como é que fica a questão atinente ao critério temporal, à prática do crime no exercício da função? Bom, aqui
de fato, se mantém a observância do critério determinante do foro por prerrogativa de função. Ah, mas o ocupante do cargo vitalício que deixe o seu cargo, ele já não mais ocupa o cargo. Imagina um membro do Ministério Público, por exemplo, que tenha se aposentado ou que eventualmente venha a perder o seu cargo. Ele mantém o foro por prerrogativa de função? Pois então, uma situação como essa parece ainda ter observância o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tinha, mesmo antes dessa decisão de março, agora do ano de 2025, no sentido de que uma vez que essa autoridade tenha deixado o cargo ensejador do foro por prerrogativa de função, não mais se observará o foro por prerrogativa de função. Esperava-se que, quando o Supremo decidisse essa temática, ele igualmente esclarecesse a questão dos ocupantes de cargos vitalícios. Não o fez, mas parece lídimo, parece razoável, parece amparado na jurisprudência do Supremo entender que, para os casos de ocupantes de cargos vitalícios, atenção, não se observa o critério da vinculação do crime ao exercício funcional e 2, ausente o cargo ensejador do predicamento do foro por prerrogativa de função, não mais teremos o foro por prerrogativa de função, ou seja, aquele processo pode ter a sua competência declinada, como regra, ao juízo de primeira instância, dado que aquela autoridade já não mais será detentora do foro por prerrogativa de função. Deu para entender? Então, duas observações nesse vídeo de hoje. Primeiro deles, não há qualquer nulidade aos processos em curso que eventualmente tenham o seu trâmite declinado para o foro por prerrogativa de função por força da nova compreensão do Supremo. 2. O entendimento do Supremo na ação penal 937, questão de ordem, ou seja, quando exige o crime vinculadamente ao exercício funcional e praticado na presença do cargo, ou seja, quando do exercício do cargo, esse primeiro requisito, vinculação do crime com a prática funcional, não é observado em relação às autoridades detentoras de cargo vitalício. Nessas situações, o foro por prerrogativa de função se aplica a todo e qualquer crime. E aí, o último ponto aqui de atenção a vocês. Caso esse detentor de cargo vitalício venha a se afastar ou perder esse cargo, por qualquer razão, ele não mais faz jus ao foro por prerrogativa de função, esse processo igualmente não deve permanecer no foro por prerrogativa de função. Quanto a esse último ponto aqui, seria de todo conveniente que os tribunais superiores dessem uma expressão clara quanto a esse entendimento. Mas na ausência de nova decisão nesse sentido, parece razoável que a compreensão do Supremo Tribunal Federal e também do STJ, até então fixada, venha a ser mantida, mesmo à luz dessa decisão proferida no mês de março de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 232.627. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, é isso que permite a esse vídeo circular pelo YouTube e ajudar outras pessoas que estão aí brigando para entender esse tema. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Mais novidades já por aqui no Pensando Direito. Um grande abraço e até mais.